Vamos então agora começar a esboçar, uma a uma, quais são essas leis que tudo governam. E eu vou pedir para vocês verem, né, irem checando com suas consciências, né, os seus íntimos, para ver se isso faz algum sentido ou não. Mas para fazer isso, né, para realmente consultar sua consciência, é preciso que você não seja apoiado pelos gurus, né, seus da religião ou da ciência, né, que tem até mais gurus hoje do que da religião, ou gurus da filosofia, ou de campos que sejam, né, dos negócios. Mas é preciso que você consulte sua consciência, né? Vejam só, a gente tem aqui algumas das leis aqui que vão sendo colocadas, né, explicitadas ao longo desse capítulo 40. A primeira delas é a lei da causalidade, coisa com qual a ciência já trabalha, né, muitas delas, né, mas ela percebe num aspecto muito restrito ainda. Essa lei fala o seguinte: a toda causa corresponde um efeito proporcionado. Quer dizer, tudo que ocorre no nosso universo tem que ter uma causa, né? Mas e a origem de tudo isso, todo o universo? Também tem que ter uma causa. E a causa não pode estar no próprio efeito. No efeito você percebe a causa, mas o efeito não é a causa que o gerou. Entende a diferença? Por exemplo, eu monto um relógio, eu monto um prédio bem feito, né? Bom, pelo modo como o prédio foi construído, processos, materiais, arquitetura, toda a estruturação, tal, dá para ver quem foi a empresa, né? A assinatura da empresa está na obra, né, do construtor, dá para você perceber. Você pega, por exemplo, né, aquele famoso arquiteto espanhol, faz arquiteturas orgânicas fantásticas. O nome não me vem à cabeça agora. Acho que é Gauguin, se não me engano. Você percebe uma construção dele, você não precisa ter a assinatura dele. A própria construção, a arquitetura, já expressa essa assinatura dele, né? A própria arquitetura expressa quem é o autor. E daí a gente pode ver também, né? Então a causa está fora do efeito, apesar do efeito expressar essa causa em cada poro da sua existência, né? Então o nosso universo é um efeito cuja causa é dimensionalmente superior a ele. Só pode ser. Então tem muito mais a ver com mente, inclusive espírito, do que com matéria e energia e suas dimensões de espaço-tempo. Então toda a causa tem um efeito. Então se você vê alguma coisa que está ordenada no local, você vai tendo que concluir, né, que por estar ordenado houve alguma inteligência para construir aquilo, né? Então isso é o princípio, essa lei da causalidade. Bom, daí a gente poderia, assim, dar vários exemplos aqui. Eu vou procurar colocar alguns artigos que referenciam essas leis à medida que a gente for progredindo. Tem muita coisa, né, disponível. Então eu vou deixar algumas coisas para quem realmente tiver interesse, né, ter algum lugar para ir estudando. A lei da analogia. Olha só, em toda a escala do processo evolutivo existe uma unidade de princípios de forma tal que qualquer lei é aplicável em todas as alturas dimensionais, né, desde que adaptada ao seu grau evolutivo. Olha só que interessante. A lei da analogia é meio que uma lei, né, que ela está presente em todas as outras leis, né? Aquela lei
que dá aquela atravessada, né? Por isso é muito interessante trabalhar com analogia, né? Eu trabalho muito com esse princípio em sala de aula, quando eu dou as cadeiras, né? Todas as cadeiras que eu dou para engenharia, para o curso técnico e até mesmo na pós-graduação. É muito legal porque ela mostra que as leis que estão, essas leis universais se aplicam a todos os níveis, só que elas respeitam as restrições do nível evolutivo, o que pode nos dar uma ideia de serem leis completamente diferentes que não têm nenhum denominador comum, mas possuem, se você vê a fundo. Por princípio de analogia, a gente pode não só descobrir, antecipar fenômenos dentro do mesmo âmbito, mas como descobrir leis que atuam em outros níveis evolutivos. Por exemplo, a lei de ação e reação de Newton, que diz respeito à inércia, à causalidade que a gente acabou de falar. Só que causalidade é aplicada num nível muito baixo de matéria inerte, ainda no nível na escala humana. Só que se a gente for vendo a fundo o que esse princípio é, a gente vai chegar em também uma lei de ação e reação em níveis mais elevados, até o nível humano, né, do psiquismo humano. Certo? E claro, é muito mais elaborado, existem muitas outras coisas que são ditadas pelo polo alfa, né? Não pelo polo gama, que pela ciência não levar em consideração, ela acaba se perdendo em um monte de coisinha que não leva a lugar nenhum, né? Então, é o tal da tentativa e erro que eu falei, né? Se você não tem a orientação suprema, a intuição, a visão, você vai indo por tentativa e erro, que torna o caminho muito mais sofrido para descobrir aspectos mais profundos dessa realidade. Realidade aqui com R maiúsculo. Bom, então essa é uma lei muito interessante. Outra muito legal é a lei dos grandes números, a famosa LGN. Essa lei, né, fala o seguinte, né, sob o ponto de vista microscópico, o comportamento de cada parte, né, individual é livre, mas de uma visão macroscópica existe um determinismo nos efeitos da interação entre os elementos singulares. Essa lei está falando uma coisa que é interessantíssima, né? Na escala individual, a gente é livre, né, para fazer coisas do nosso jeito. Só que se a gente for ver em nível de coletividade, né, cidade, estado, nação, né, grande sociedade, a gente percebe que a gente não é tão livre assim. E a nossa liberdade tem como objetivo um objetivo coletivo maior, né, um bem maior. Então, o indivíduo tem liberdade de fazer as coisas do seu jeito, contando com que essas coisas cumpram a um desígnio superior, né? E assim, o problema, né, dos regimes que surgiram nesse mundo foi se suprimir totalmente a liberdade do indivíduo em prol de uma coletividade que no fundo estava erroneamente orientada, né, materialista e tudo mais. Ou um outro aspecto disso ver errado é você dar liberdade total para a pessoa e que se dane a coletividade, que se dane um determinismo maior, né? Todo mundo faz do jeito que quer. Daí você vive numa sociedade sem leis, sem regras, sem tudo, o que a gente nos leva à libertinagem, né? Então os dois estão errados, um por engessamento e outro por excesso de liberdade, né? Você ter uma vida mais plena não é você ter liberdade de fazer o que você bem quiser. Na verdade, você fazer um monte de coisa que você julga estar exercendo sua liberdade, na verdade você está sendo escravo dos seus instintos. Vou dar um exemplo bem fácil, para qualquer um aqui entender. Chega lá, tem um bolo. O sujeito gosta de bolo. Nada de errado nisso. Ao invés de comer um pedaço, desfrutar, deliciar esse pedaço de bolo com café,
né, conversando sobre assuntos do tipo que a gente fala aqui, né, relacionando com sua vida afetiva, profissional, com seu projeto, né, de trabalho, seja qual área seja a sua, falando sobre um problema de um familiar, tentando contornar a situação, né, tentando resolver, desfrutando esse pedaço de bolo, até um bis, né, vale, né, mais um pedaço de bolo. Ao invés de fazer isso, tu pega e você come o bolo inteiro, porque é muito gostoso. E eu sou livre, eu posso fazer isso, né? Eu tenho dinheiro e o estômago aguenta. Na hora, pelo menos, né, o organismo vai aceitar. Eu sou livre. Você come o bolo inteiro. O que acontece depois? Você pode até fazer esse experimento, né? Vai começar a passar mal, né? Eu já tive até pessoa, né, que fez isso, a pessoa sentiu, os membros estavam parando, né? Se sente muito estranho, né? Isso reflete no organismo, a pessoa não passa bem, né? É que nem você beber em excesso, né? Você vomita, você passa mal, tem dores de cabeça horríveis, por aí vai. Então, assim, você exerce sua liberdade, só que depois você percebe que você paga o preço. E o preço que você paga depois é muito, muito pior do que a sensação boa que você teve lá no começo. Não é assim que funcionam as coisas na vida? E você pode aplicar isso também, tipo, por exemplo, um aluno que forma na faculdade só colando, só tendo o menos esforço possível para ter o rendimento. O que pode parecer que está seguindo a lei do mínimo esforço, só que na verdade não está. Porque você está seguindo isso num nível inferior, no nível mais baixo possível. Você está se furtando da oportunidade de aprender. Então você não está tendo rendimento real. Você está tendo uma nota estampada no seu boletim, que é uma nota fake, né? É tudo fake, né? Que nem uma pessoa fake, injeta um monte de coisa no corpo, é uma pessoa fake, artificial, não é nada natural. Né? Um aluno que segue essa lógica é um aluno totalmente fake, né? Tem notas fakes, vai ter tudo fake. E uma hora isso vai vir à tona, que ele teve uma vida falsa, tudo que ele construiu é falso, não é o que ele é. Ele não conquistou as coisas. E daí isso vai demorar, né? Demora para a pessoa se tocar disso. Quando se toca, a pessoa tem aquela sensação desesperadora de que ela jogou no lixo sua vida, né? Até jogou na privada e deu a descarga. Mas daí é tarde demais. Vai ter que começar de novo, tudo de novo, e tentar fazer um pouquinho acertado. Então, eu até esqueci o que eu estava falando. Eu estava falando das leis dos grandes números, né? Então, tudo isso tem a ver com essa lei. Tudo que está num nível, às vezes você vê num nível microscópico, você julga que existe caos porque todo mundo é livre, só que na verdade existe uma ordem maior circunscrevendo esse caos. Isso, gente, não é só no nível físico, né? Eu poderia dar exemplos aqui na ciência, né? Eu estou procurando evitar um pouco para tornar esses vídeos mais acessíveis para todas as pessoas, né? Por isso eu dou casos de vida, né? Porque é muito mais capturável, até mesmo por pessoas instruídas, isso do que exemplos na própria ciência. Apesar dos exemplos na ciência também serem interessantíssimos, né? Mas você percebe, né, que uma desordem num nível dimensional tal se torna ordem se vistas de um nível dimensional superior. O que linka com aquela tal da evolução das dimensões. A superconsciência já resolveu todos os problemas que a consciência não consegue resolver, porque ela está numa dimensão superior que consegue englobar essa dimensão. Não se trata de negar, mas de superar, de transcender, de você colocar um círculo maior englobando um menor. O menor não consegue perceber o maior, mas o maior assimila tudo do menor e oferece coisa a mais. Isso é evolução, é você superar, é você crescer de verdade. Então essa é a lei dos grandes números, também muito interessante, mas muito interessante, né? A estatística trabalha muito com ela, só que é uma pena, né, que a matemática, né, a estatística
trabalhe com exemplos tão frios, tão distantes da vida das pessoas, né? Ela jogou fora a questão teleológica, né? O supernatural, Deus, e também trata a natureza como um objeto mental. Então, o grande trunfo, né, que na verdade é a perdição do intelecto, foi ter primeiro ignorado Deus, né, o Espírito, tudo que o transcende, e ao mesmo tempo, né, ignorar toda a natureza, né, que está profundamente conectado com Deus e o transcendente. E então também o intelecto vem tratando a natureza infra-humana, porque tudo é natural, de uma maneira a desencantar aquelas pessoas que buscam aprender. A gente logicizou, né, restringiu, mecanicizou, reduziu todas as coisas maravilhosas da vida, né, do sentimento, a algo tosco, a objetos de estudo dessa mente pobre, que está apodrecendo justamente por não se render ao infinito, do qual ela é um elemento integrante. É a mente egoísta que quer ficar presa, né, desconectado com as fontes da vida. E, portanto, se você se desconecta das fontes da vida, com V maiúsculo, você vai morrendo aos poucos, sufocado. É o que eu vejo das pessoas por aí na rua, né? Muitas pessoas no ambiente laboral, né? Elas estão se sufocando por se recusarem a colocar os seus canais humanos, né, mentais, em conexão com as fontes da vida. Quem fala sobre isso de forma muito poética é Huberto Roden, né? E de modo poético, científico, lógico, harmônico é a sua voz. A sua voz é fantástico, né? Se você conseguir captar o que ela está transmitindo, é uma coisa de outro, não é nem de outro mundo, é de outro universo, entende? É do universo real. Então, bom, essa é outra lei, né? Nos próximos vídeos eu vou falar um pouco mais delas, né? Senão a gente se estende muito aqui. A gente se vê em breve.